Apresentação, Mário Neto. Olha, se às vezes é difícil para você entender o que seus amigos querem dizer com algumas mensagens no Twitter, imagine para um computador acostumado com outro tipo de linguagem. Um pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco, o Marcel Caracciolo, ele está trabalhando aí num projeto que, entre outras aplicações de inteligência artificial, busca facilitar a comunicação entre máquinas e humanos usando mensagens publicadas no serviço do microblog. Nós vamos conversar um pouco mais a respeito do assunto sobre uma ferramenta que está sendo colocada como Eleitorando, que é uma ferramenta capaz de identificar padrões de frases através de relatórios que mostram quantidades de tweets sobre determinado assunto. A ferramenta recebeu este nome e é uma parceria entre pessoas da Universidade Federal de Pernambuco e outras empresas. Por exemplo, os pesquisadores de novas tecnologias da informação, Yuri Notaro e Marcel Caracciolo, que são os idealizadores do Eleitorando, estão conosco aqui para explicar um pouco mais a respeito dessa ferramenta. Bom, a gente agradece inicialmente o atendimento de vocês ao convite da nossa produção. E eu perguntaria, a partir de que necessidade surgiu o Eleitorando? Primeiramente, eu gostaria de desejar bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Agradecer o convite, claro que a gente atendeu com o maior prazer. E assim, a ferramenta Eleitorando surgiu da necessidade dos candidatos de acompanharem o que está sendo falado sobre eles, tanto no Twitter quanto no YouTube. A gente está fazendo análise já tem um tempo do microblog, e a gente pode ver que em um único dia, um presidenciável como Dilma, por exemplo, chega a ter 7.000, 8.000 mensagens falando sobre ele. Então, como é que ela vai saber o que daquilo ali é bom, o que daquilo ali é ruim para ela? O Eleitorando surgiu a partir disso. A gente faz uma série de relatórios, de análises, para poder mostrar para o candidato o que daquilo ali é bom, o que daquilo ali é ruim, do que é ruim, quais são os assuntos mais vinculados àquilo ali. Por exemplo, tiveram 2.000 mensagens no dia negativas para Dilma. E o que é que essas 2.000 mensagens quiseram dizer? Quais eram os assuntos que estavam vinculados àquilo ali? Então, essa daí é a principal funcionalidade do Eleitorando. É analisar esses dados, essas massas de dados grandes, né? Esse grande volume de dados, e a partir disso gerar informação para que o candidato possa tomar a decisão de como direcionar a campanha dele online, certo? O Eleitorando ele tem uma funcionalidade que a gente acha fantástica, que é o monitoramento em tempo real dos tweets. Por exemplo, no debate que ocorreu na quinta-feira, foram veiculadas entre as 7 horas da quinta e as 9h30 da manhã da sexta, somente sobre Dilma, 160.000 mensagens. Então, disso aí, quanto que foi bom? Você não tem condições de analisar isso manualmente. Imagine você ter um assessor, 2 ou 3 da sua campanha. Os outros candidatos também tiveram muitas postagens. Né? Exatamente. Serra teve em torno de 67.000 postagens, Marina 35.000. Então, o Plínio de Arruda também? Plínio de Arruda teve acho que 25.000 aproximadamente. Então, como é que você vai fazer para saber o quanto disso é bom, o quanto disso é ruim? Isso, Marcel desenvolveu um algoritmo que consegue analisar automaticamente essas mensagens e classificar elas. Como... É complicado, Marcelo, fazer isso? Olá, Mário. Olá a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Na verdade, não é complicado no sentido aspecto de... Porque a língua portuguesa, né? Então, a gente está tratando com a língua portuguesa, então ela tem uma série de particularidades, né? Análise sintática, análise léxica, etc. São essas análises na língua portuguesa que exigem, de certa maneira, um tratamento específico, né? Porque hoje em dia, né, esse trabalho já existe, que é chamado na área de análise de sentimentos, né, que é a questão de analisar a opinião em um determinado texto, e ela hoje está bem sedimentada na língua inglesa, né? Então ela é bem popular na língua inglesa. Mas ela ainda é muito deficiente na língua portuguesa. Então foi aí com a minha contribuição, que foi fazer exatamente essa análise de sentimento na parte da língua portuguesa, né? Focando extrair a opinião desses textos, nesse caso nos tweets, para saber a opinião, se é positiva ou negativa. E como é que funciona na prática tudo isso aí? Na prática, o que acontece, né? A gente está monitorando alguns termos específicos, né? Então o usuário pode monitorar lá alguns termos relacionados ao nome dele, ou uma marca também, não necessariamente só a eleição, mas também pode monitorar uma marca, né? Um produto. E a partir daí, né, toda a formação... Sempre que aparecer aquele nome ou marca... Ele vai estar lá pesquisando nas ferramentas, mídias sociais, né, no YouTube ou Twitter, e toda vez que encontrar um vídeo ou um tweet, ele vai trazer aquela informação e já vai automaticamente passar para nossa ferramenta que vai analisar e já trazer a classificação, seja ela positiva ou negativa. Interessante isso aí, né? Ou seja, de tudo forma automática, né? Então, a gente até, como o Yuri comentou, a gente tenta até, porque, por exemplo, de debate tem mais de 30.000 tweets. Então, para uma pessoa ficar lá monitorando
manualmente, um por um, classificando, dá um certo trabalho. Então, às vezes, ele nem dá conta de tanta informação. Vocês vão tirar o emprego daquelas pessoas que fazem esse monitoramento. Tem empresa que faz monitoramento, especificamente, né? O Eleitorando vem para auxiliar essas empresas, né? Exatamente. Nosso foco aqui é auxiliar, né? Então, a gente está construindo essa ferramenta. Vocês sabem que tem rádio escuta, né? Tem TV escuta, enfim. E certamente tem o acompanhamento do Twitter, né? Mas é interessante, realmente, porque, como você falou, Yuri, essa ferramenta, ela auxilia. Uma empresa como essa vai ter muito mais facilidade de verificar quantos potes foram colocados e quais são os negativos, quais são os positivos, enfim, quais são os neutros. Há a possibilidade de colocar como neutro também? Também, com certeza. Então, às vezes, o que acontece? No Twitter também tem muita informação que a pessoa apenas posta, é uma notícia, né? Então não tem nenhuma opinião. Então o nosso sistema também está apto para descobrir, identificar se aquela informação foi simplesmente um fato. E tudo é feito em cima de palavras-chave. Exatamente. A nossa busca é feita sobre palavras-chave. Então, se está, por exemplo, a gente pesquisa sobre Dilma, por exemplo, então ele vai ficar já analisando em relação a Dilma se está falando dela positivo, negativo ou neutro. Isso vale para todos os outros? Para todos os outros, seja ele marca, produto ou até para a pessoa também. Uhum. E como é que está hoje o Eleitorando no ar? Já está no ar? Mário, a data oficial do lançamento do Eleitorando é a próxima segunda-feira. Próxima segunda-feira, Exato, né? A gente está finalizando os testes, o debate a gente diz que foi o maior teste de estresse da aplicação, porque foi um volume muito grande de tweets sobre a eleição e a gente estava lá acompanhando, fazendo os ajustes finais e a partir da próxima segunda já vai estar disponível no mercado. E esse acompanhamento vai ser só em relação à eleição presidencial ou a questão estadual, a questão dos outros parlamentares que são candidatos a deputado federal, deputado estadual, a senador, enfim? Qualquer tudo candidato, Mário, qualquer candidato que tiver interesse de acompanhar o que está sendo comentado sobre ele pelos eleitores dele, ele pode ter essa possibilidade. Aí como é que ele vai fazer? Ele acessa o Eleitorando e tem as instruções lá? Isso, o Eleitorando é um sistema online, né, semelhante a um site. O usuário ele tem um Qual é o endereço? Senha, eleitorando.com.br. Então o usuário vai acessar o sistema, vai se identificar e ele vai ter o monitoramento do candidato que ele escolheu. Então ele vai poder analisar o que está sendo comentado, né, pelos usuários das redes sociais sobre o candidato. Isso no Brasil todo, no mundo todo? No mundo todo. No mundo todo. Qualquer mensagem que é veiculada no Twitter com aquelas palavras-chave que ele cadastrou, o sistema ele salva no banco de dados próprio do Eleitorando e a partir daí a gente gera uma série de estatísticas em cima disso. São muitas as palavras que são cadastradas? O usuário ele cadastra o número de termos que ele achar necessário, apropriado para ele. Não tem limite. Não tem limite. Agora, se ele cadastrar um termo que seja muito genérico, existe o risco de trazer mensagens que não têm relação com o candidato dele. Entendeu? A gente desenvolveu também uma ferramenta muito interessante, que o Marcel pode explicar com mais detalhes, que chama Árvore de Palavras. O que é árvore de palavras, Marcel? Certo. A árvore de palavras seria um jeito, uma maneira de a gente poder visualizar, né? Hoje em dia no Twitter tem muita questão dos retweets, né? Que são textos que são... A pessoa posta uma informação e a outra pessoa pega aquela informação e copia, né? E repassa para ela, a fim de replicar aquela informação. Então, a gente, para tentar avaliar, né? O quanto aquela frase foi comentada, né, pelo Twitter, então a gente desenvolveu essa árvore de palavras que permite uma árvore de... um texto, né, em forma de palavras, em forma de uma árvore, e a gente consegue identificar, né, baseado na frequência, se ela tiver maior destaque, ela vai ter uma maior força na árvore. Então a gente pode saber rapidamente se aquela pessoa, o que falou daquela pessoa e quanto ela falou, se foi muito forte, se aquela frase foi muito comentada ou não no Twitter. Então essa árvore tem que ajudar a visualizar de forma... Ver a questão da repercussão daquilo que apareceu, né? Exatamente. E a gente também tem até uma outra funcionalidade, né, porque hoje em dia, né, a gente não só precisa saber o que é que estão falando, mas saber quem é que está falando. Então a gente também tem uma funcionalidade no nosso sistema que consegue identificar quais são os top usuários que estão falando daquele candidato, ou daquela marca, etc. Então a gente consegue ir lá identificar quem está falando e se ele está falando positivo ou negativo. Então a gente também já tem métricas que está avaliando os usuários que estão falando dele, mal ou ruim. Bom, Yuri, e aí você estava explicando, a partir de segunda-feira, a pessoa que quiser entra, se cadastra, coloca algumas palavras específicas. Isso, acessa o site do Eleitorando a partir de segunda, né? Nós vamos ter todas as funcionalidades descritas com mais detalhes para quem estiver interessado e vai ter o nosso contato para a gente fazer demonstrações pessoalmente para quem tiver interesse. E assim, Mário, a gente também tem uma ferramenta muito interessante pro candidato que chama o monitoramento dos retweets. Hoje no Twitter, um usuário ele posta um Twitter e a partir daí os seguidores dele começam a dar retweets
Algumas pessoas necessariamente copiam aquele texto e tweetam novamente como se fosse um Twitter que ela criou. E a gente desenvolveu uma funcionalidade que analisa isso. Então, o Eleitorando ele é capaz de identificar quem foi o primeiro usuário que tweetou aquilo ali e quantos retweets teve. Então, você, através do Eleitorando, consegue identificar quem são os formadores de opinião a respeito daqueles termos que você está monitorando. Uhum. Interessante isso, né? Exatamente. Bom, e a tendência é de que a partir do início do funcionamento essa coisa vá crescendo e vá... Isso, exatamente. Não só para os candidatos, né? A gente está focando muito nos candidatos, mas também... O eleitor, por exemplo, que quiser eleitor, saber o que é que tá saindo de bom, de mal em relação a cada candidato. O bom para o candidato. eleitor é que a gente vai ter lá disponível gratuitamente o monitoramento dos presidenciáveis. Então, qualquer pessoa que estiver interessada em ver o Eleitorando... Tudo que saiu de bom ou de ruim em relação a eles? De forma gratuita, a pessoa pode acessar o site do Eleitorando e verificar o que está sendo veiculado no Twitter e no YouTube sobre aqueles candidatos. Uhum. Agora, Marcelo, ninguém nunca tinha pensado nisso, não, no Brasil? Na verdade, Mário, essa questão da análise de sentimento, né, que é uma das principais características do nosso sistema, ela já vem sim sendo discutida, já vem sendo analisada por alguns desenvolvedores e pesquisadores aqui no Brasil. Mas como a gente ainda sempre cai na tecla de que a língua portuguesa ainda é muito complexa, né? Então, ainda assim, muita gente ainda está focando na língua inglesa, e é uma coisa nova aqui no Brasil. Então, essa pesquisa nessa área, né, somente nessa área de inteligência artificial, é um campo novo e bem recente, então não é nada ainda bem sedimentado, e as coisas no Brasil estão começando agora a crescer, nessa parte de essa análise de sentimento, análise automática de informação, de extração de texto.